Senhor Jesus a todos, estou aqui com mais um vídeo desse canal, que Deus me abençoe a sua vida e que Ele venha derramar chuvas de bênção sobre a sua vida. Ontem eu pedi a Deus uma palavra e Ele me deu essa palavra. E muitas pessoas que hoje em dia, nesse século, estão fazendo isso. Mas antes de eu começar essa palavra que o Senhor me deu, vamos fazer um minuto de oração em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, soberano Deus, Pai eterno, Pai amado, mediante, ó Pai, tua presença, Pai, que estamos aqui, e eu, Pai, e esta pessoa que está me ouvindo, meu Pai. Ô Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha me usar, Pai. Deus, porque de mim nada sai, de mim nada sou, meu Pai, eu não sou nada, Pai. E essa pessoa precisa, ó Pai, de uma palavra, Pai, que vem do teu trono, em nome do Senhor Jesus. E a palavra, irmãos, que o Senhor me deu, se encontra em Jeremias 25, versículo 3, que diz assim: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano de 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-lo anunciar a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Vamos repetir esse versículo. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciar a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste a palavra do Senhor. Diz assim. E o que o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer para nós nesta tarde? Porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja, lá sentada no banco, ouvindo a voz, ouvindo aquela palavra abençoada, daquele pregador abençoado, a qual está ali no púlpito falando. Só que de tanto você ouvir, você ouve, mas você nunca pratica aquilo que o Senhor quer para você, que você pratique aquilo. Muitas das vezes você não ouve a voz de Deus, você não entende o chamado dele na sua vida. Você não está ouvindo a voz de Deus, mas Deus está falando com você, mas você não ouve a voz dele. Muitas das vezes a gente se faz até de surdo, mas Deus fala, você entende o que Deus está falando, mas você não faz aquilo que ele está te mandando você fazer. Aí você está sendo desobediente. E você quer uma vitória da parte de Deus, mas Deus não vai te dar porque você está de desobediência. Você está na desobediência. E Deus não dá nada a ninguém na desobediência. Vamos nos consertar. Se conserta diante de Deus. Se Ele está falando para você fazer, faça. Não seja que nem Jonas desobedeceu a voz de Deus. E Deus fez aquele mar ter uma tempestade. E ele teve que ficar 3 dias e 3 noites no ventre da baleia por não ouvir a palavra, a voz de Deus. Ouve a voz de Deus neste momento. Ouve a voz de Deus. Comece a glorificar o Senhor. Se você não ouvir a voz de Deus, nada vai prosperar na sua vida. Comece a ouvir a voz de Deus. Ele está falando com você. Ele está falando, Alemandaravastui-decai. Ele está falando com você. Ele está falando com você. Ouve a voz dele. Ouve a voz dele. Ele tá mandando, ouve a voz dele. Ouve a voz dele. Tem muitas pessoas não ouvindo a voz de Deus e tá quebrando a cara. Tá quebrando a cara lá no final. Começa a ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, porque tudo vai dar certo na sua vida. Comece a ouvir a voz de Deus neste momento, dizendo para você se consertar cada dia mais. Muitas das vezes você não ouve, mas ele tá falando com você. Ele está falando com você neste lugar. Ouve a voz dele. Ele tá pedindo, ouve a voz dele. Ouça a minha voz, que eu tô falando com você. Naqueles tempos, Jonas, Deus pediu ele para ir para Deus mandou ele para ir para uma cidade.
Só que ele não quis ir para essa cidade. Ele não quis ir para essa cidade. Mas Jonas não quis ouvir a voz de Deus. Então, Deus fez que aquele mar se revoltasse. Que aquele mar se revoltasse. Só que o dono do barco disse: por que está acontecendo isso? Aí Jonas falou: por causa da minha desobediência. Lança-me ao mar, que vai se acalmar. Então aqueles marinheiros lançaram Jonas ao mar. Só que aí o mar se acalmou. Mas Deus permitiu que um grande peixe fosse embaixo lá no mar, né? Engolisse Jonas. Por 3 dias e por 3 noites ele ficou na barriga daquele peixe. Então, o que entendemos com essa palavra? Entendemos que muitas pessoas hoje em dia não tá ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: se conserta comigo. Se conserta comigo. Você tá dentro da igreja, mas o seu coração não está voltado realmente para mim. Você está dentro da igreja para tirar um tempo. Mas não, Deus não quer isso. Deus quer que você vá para a igreja para adorar Ele, para fazer a obra dEle. Porque Deus tem um plano na vida de cada pessoa que está me assistindo agora. Comece a ouvir a voz de Deus neste momento. Ouça a voz de Deus. Porque Deus, Ele está falando com você nesta tarde. Ele está falando com você, Ele quer que você ouça a voz dEle neste lugar. Ele quer que você ouça a voz dEle. Começa a ouvir a voz dEle neste lugar. Amandaravastu e decai. Ô Espírito Santo de Deus, Ele está falando com você. Ouça a voz dEle. Muitas das vezes você ouve, mas você não quer obedecer. Que nem fez Jonas. Você não quer obedecer a voz de Deus muitas das vezes. Comece a obedecer a voz dEle, que tudo vai bem. Comece a obedecer a voz dEle, que Ele vai te exaltar. Comece a ouvir a voz dEle, que Ele vai te abençoar. Não faça que nem Jonas. Ficou 3 dias na barriga daquele peixe. Não faça que nem Jonas. Ô Espírito Santo, fala, meu Pai. Não faça que nem Jonas. Comece a glorificar, comece a sentir a presença de Deus onde você está agora. E comece a ouvir a voz dEle. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque muitas pessoas estão quebrando a cara porque não ouve a voz de Deus. Porque não ouve a voz de Deus. Não. É quase isso. Ouve, mas não obedece. Ouve, mas não obedece à voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala: ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz. É o que Deus quer que você faça. Ouça a voz dEle. Ouça. No seu coração Ele fala através dos louvores. Ele fala através da palavra. Neste momento Ele está falando com você. Ouça a voz dEle. Para de não dar ouvido à voz de Deus. Porque muitas pessoas têm quebrado a cara porque não ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, que tudo vai bem na sua vida. Ouça a voz de Deus, que Ele vai te abençoar, que Ele vai fazer prosperar a sua vida. Ele vai fazer desenvolver o seu ministério. Muitas das vezes você está no ministério, só que o seu ministério nunca se desenvolve, porque muitas das vezes você não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes você não está ouvindo a voz de Deus neste lugar. Mas começa a partir de hoje a ouvir a voz de Deus, que tudo vai bem na sua vida. Ô Espírito Santo, que tudo vai bem na sua vida. Comece a sentir a presença de Deus aí onde você está. Oh, Jesus, começa a sentir, aleluia. Eu vou fazer uma oração por você. Incline sua cabeça e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é mediante, ó Pai, tua presença, ó Pai, que estou aqui, meu Pai. Deus, meu Pai, quero pedir perdão pelas minhas falhas, pensamentos, palavras e obras.
Oh, meu Pai, esta pessoa agora que está me ouvindo, meu Pai. Deus, que ela a partir de hoje, ó Pai, venha, meu Pai, ouvir a Tua voz. Que ela venha ouvir a Sua voz, meu Pai. Meu Deus, que ela não venha estar só dentro da igreja para ouvir, Pai. Só ouvir, sair no ouvido e ir pro outro, meu Pai. Mas sim, meu Pai, que ela venha ouvir e venha ficar na tauba do coração. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos ouvir a voz dEle. Vamos, a partir de hoje, ouvir ouvir a voz de Deus, porque Ele está falando. Oh, Espírito Santo, Ele está falando. Se você está ligado com Deus, você vai sentir a presença, porque eu já estou sentindo a presença. Oh, Espírito Santo. Então, a partir de hoje, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. E que essa palavra que não veio de mim, vem do Espírito Santo, vem entrar no seu coração, vem entrar na sua mente. E que você, a partir de hoje, venha ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Venha ouvir a voz do Espírito Santo clamando, ouça a minha voz, que Ele está falando com você. Ele está falando contigo nessa tarde. Então, a partir de hoje, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Que Deus venha abençoar a sua vida. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixa o seu like para aumentar, né? Para crescer este canal. Não para mim crescer, mas sim para o Espírito Santo a cada dia mais fazer a obra dele nesses vídeos. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, você e sua família, em nome do Senhor.